palavra do Senhor, no Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém? Glória a Deus. Somente aí. Pai, fala conosco nessa palavra, que ela é fiel e é verdadeira, Senhor. Ela não é minha, ela não é de particular interpretação, Senhor da glória, porque só o Senhor, Pai, pode desvendar os mistérios desta palavra, Senhor amado. E através do Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que eu possa ser uma porta-voz do Senhor aqui nessa noite, para entregar a mensagem da tua palavra. Porque eu senti o Senhor falar comigo, Pai, sobre esta mensagem. Ó grande Deus, e eis-me aqui. Fala, Senhor, que a tua serva te ouve. E a tua igreja precisa te ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode colocar as mãos, louva ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente inicia o versículo 4, a gente vê ainda que eu andasse, quer dizer, se eu andasse, se eu passasse, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? De quem o salmista estava falando? Ele estava falando do Senhor. Porque ele dizia que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, e não foi nenhum, nem duas vezes que ele passou não, irmãos. Ele enfrentou muitas batalhas. E antes que ele enfrentasse essas batalhas, antes que ele se tornasse rei, ele batalhou no campo muitas vezes, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele era um pastor. Não um pastor como meu esposo aqui hoje, mas um pastor de ovelhas, glória a Jesus, aleluia, de um rebanho, que nós conhecemos muito bem, que assemelha-se ao rebanho do Senhor, porque a ovelha ela é mansa, ela é dócil. Louvado seja Deus. E ele sabia o que ele passou ali no campo. Ele sabia quantas noites ele precisou passar acordado para que o lobo não devorasse as ovelhas do seu pai. E quando o Senhor olha para nós, Ele espera o mesmo de nós, o mesmo tratamento com as ovelhas. Que nós possamos estar, irmãos, sempre vigilantes, para que o lobo, que é o inimigo, ele não venha tragar as ovelhas, não venha tirar as ovelhas do aprisco do Senhor, porque Ele está à espreita sempre. Então ele sabia muito bem o que é andar pelo vale da sombra da morte, porque, irmãos, ele enfrentou lobos, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões, mas houve um tempo, aleluia, em que ele precisou enfrentar um gigante. Peraí, mas ele nem porte de guerreiro ele tinha, porque quem estava pastoreando um rebanho de ovelhas, irmãos, é porque não tinha qualificação, para ser um guerreiro, não tinha porte para guerreiro. Primeiro que ele era ruivo. Naquela época, um ruivo não podia ocupar cargo nenhum. Ele era uma pessoa mais que meio que desprezada. Não tinha porte para guerrear, então ele só servia para tomar conta das ovelhas. Ele sabia muito bem o que é cuidar de uma ovelha. Então nós vemos que quando ele relata, mesmo depois, tempos depois, ele lembrava daquilo que ele passou, ele lembrava de como ele passou muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Acha que ele tinha alguém ali para ajudar ele defender as ovelhas? Ele tinha o Senhor com ele, mas pessoas, seus irmãos estavam em posições diferentes. Ele estava ali, mas não estava sozinho. Então o que a gente tem que entender é isso. Mas o que eu quero trazer para a igreja, que o Senhor falou ao meu coração, são duas ferramentas. Um é o cajado e o outro é a vara.
E quando a gente fala de vara, de cajado, os irmãos falam assim, nem bem varado. Não. Eu quero dizer para os irmãos, glória a Jesus, aleluia, que quando a gente abre a nossa Bíblia em Êxodo 14, versículo 16, a gente encontra Moisés à beira do Mar Vermelho, com 600.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e o inimigo estava vindo atrás, e monte dos dois lados, não tinha para onde correr, e o mar estava à frente. E ele ficou apavorado, o povo apavorou ele de uma certa forma que ele recorreu a quem? A Deus. E Deus fala para ele, o que você tem na sua mão? Uma vara. Ele tinha uma vara na mão. Ele diz, então levanta a vara e ergue a mão. E ele faz isso, irmãos, e ora. Em sinal de fé, o mar se abriu. Então a vara na mão de uma pessoa não é para matar o outro, não é para surrar o outro, não é para machucar o outro. Ela tem uma utilidade diferente daquela de bater na mão de alguém espiritual. Ela não vai machucar. Então nós vemos que o mar se abriu, glória a Jesus, aleluia, quando ele levanta a vara. E quem que mandou? Foi Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós vemos a mesma vara em Números capítulo 20, versículo 7. Eu quero que os irmãos entendam, irmãos, que às vezes a mesma ferramenta na mão de uma pessoa, às vezes ela serve para produzir algo sobrenatural pela fé, e às vezes serve para machucar também. Então, quando a gente vê em Números capítulo 20, versículo 7 ao 11, a gente vê Moisés com a mesma vara na mão. E o povo ali ao redor dele, dizendo, a gente está com sede, e a gente quer água, e você trouxe a gente para um lugar seco, para um deserto, e aquele negócio que põe a pessoa doida. Sabe o que é isso? Sabe quando alguém vai falando na sua cabeça, dia e noite? Então, ele já tinha uma experiência com Deus, sobre a questão da rocha, a questão de usar a vara. Mas Deus fala para ele assim, olha, vai lá, ajunta toda a congregação, todo o povo, e pega a sua vara, chama Arão, e vai para lá, e fala a rocha. Irmãos, ele foi, ele fez em parte o que Deus mandou. Mas quando ele chegou lá diante da rocha, ele sendo uma pessoa que falava com Deus, que Deus falava com ele não glorificou a Deus com aquela vara na mão. Ele não falou a rocha. Ele poderia ter estendido a vara e dito, rocha, o Senhor mandou dizer que é para você verter a água. Mas não, ele pegou a vara e ele bateu na rocha. Ele feriu a rocha 2 vezes. Então veja aqui, a mesma ferramenta, 2 vezes na mão de uma pessoa, uma vez. Né? A gente vê outras situações, mas eu estou frisando 2. Uma vez abre o mar vermelho, pela fé. A outra vez faz ele pecar. Sabe por quê? Porque não soube usar a ferramenta que Deus colocou na mão dele. E hoje a gente tem na mão, irmãos, uma arma. Ah, meu Deus, que arma é essa? Tem 66 calibres. Você tem uma na sua mão, eu tenho uma na minha. E essa arma é para salvação. O Senhor nos deu ela para salvar, para nós lutar contra o inimigo. Com ela, nós vamos fazer com que o inimigo fuja, com que ele corra, com que ele vá embora, porque ela nos dá autoridade. Mas se nós não soubermos usar ela, com essa mesma arma, nós podemos matar uma pessoa. Matar essa pessoa na fé, essa pessoa perdeu o desejo de servir a Deus, porque nós vamos torcer a palavra. E essa palavra, se torcida, ela sangra. Então nós temos, glória a Jesus, aleluia,
que tomaram cuidado, minuciosamente, meditar na palavra de Deus e pedir: Senhor, a palavra do Senhor traz vida, e vida com abundância. Me usa para que eu faça essa pessoa viver, que essa pessoa sinta a alegria de viver, que ela sinta a alegria de ouvir a sua palavra, que ela queira voltar, que ela queira abrir a Bíblia e saber mais daquilo que o Senhor tem falado. Glória a Jesus, aleluia. Mas, irmã, glória a Jesus, aleluia. O que mais significa a vara? Irmãos, a vara também significa uma resposta de Deus. Quando o povo estava ali murmurando sobre Arão ser sumo sacerdote, então, por que Arão? Só porque é irmão de Moisés? Não. E aquele negócio, aquela murmuração? Aí o Senhor manda que eles colocassem, de todas as tribos, colocassem uma vara, escrito o nome do cabeça daquela tribo. Colocasse na tenda da congregação. Só que a vara de Arão, o nome dele estava escrito na vara de Levi, que era a tribo dele. Então colocaram ali, glória a Deus, aleluia. E a vara, no outro dia que eles foram olhar, a diferença estava. A vara de Arão floresceu. Ainda deu amêndoas. Do dia para o outro, aquilo foi usado como uma resposta de Deus para aquele povo. Que aquele povo pudesse entender que Deus responde da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? E Ele não precisou, irmãos, de ali trazer, né? Você podia falar, podia fazer qualquer coisa, podia, mas Ele usou dessa forma, Ele usou a vara para florescer, para que o povo entendesse que Arão era escolhido. E Deus vai mostrar para todas as pessoas que vocês são escolhidos, são separados para vencer, separados para lutar, separados para servir a Deus, separados para servir, né, o próximo, para amar os demais, para fazer a obra do Senhor. Você foi separado. Glória a Jesus, aleluia. E eu creio que cada um aqui foi separado, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas cadê o cajado? Eu quero dizer para os irmãos que o cajado, ele era um velho amigo do nosso salmista que escreveu o Salmo 23. Porque se ele estava ali pastoreando ovelhas, nenhum pastor iria para o campo sem um cajado na mão. Mas qual é a diferença entre a vara e o cajado? A vara, irmãos, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, é um pedaço de madeira mais curto, é uma vara. Mas o cajado é um pedaço de madeira maior e também uma das extremidades ele tem uma encurvatura, como um cabo de guarda-chuva. E a sua ponta, né, e o outro lado é uma ponta mais afinada. Porque era uma arma com que o pastor usava para afugentar o lobo quando vinha para pegar as ovelhas. Agora, quando a ovelha estava na beira do abismo, fugindo do caminho, às vezes ele não conseguia alcançá-la, e ele então estendia o cajado e puxava ela de volta para o caminho. Ele não usava aquele cajado, né, para castigar as ovelhas, mas para tirá-las do perigo, trazê-las para o caminho. E quando o lobo vinha, ele virava o cajado contrário e ele enfrentava o lobo com aquele cajado, porque era uma arma que o Senhor tinha colocado na mão dele, porque ele estava ali pastoreando ovelhas. O problema é que hoje, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não fazer o contrário. Porque as ovelhas, quando vêm lá de fora, elas chegam machucadas, elas chegam feridas, chegam cheias de traumas, chegam cheias de dores. E quando elas chegam, quando elas entram dentro de uma igreja evangélica, elas estão procurando receber
é uma cura para as suas feridas. E nós temos em nossas mãos o bálsamo, que é a palavra de Deus, que vai curar a ferida dessa pessoa. Louvado seja Deus, aleluia. E quando a gente evangeliza alguém, quando a gente traz alguém para a igreja, nós estamos usando o cajado do lado correto, porque nós estamos pegando essa ovelha e trazendo ela para o aprisco, porque aqui o pastor vai cuidar dela. Aqui vai ter os irmãos obreiros que vão ajudar a cuidar dessa ovelha. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos que entender, glória a Deus, que a vara e o cajado não é a mesma coisa. Mas as duas são úteis. Nós temos que tomar um cuidado para saber usar as ferramentas que o Senhor coloca nas nossas mãos com sabedoria. Somos sábios, nossos próprios olhos? Não somos. Não somos, não temos nada de sabedoria. Mas a palavra fala para nós pedir a Deus em nada duvidando. Glória a Jesus, aleluia. E Ele vai nos ensinar a usar o cajado, a usar a vara. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que usar a vara para poder fazer a correção dos nossos filhos de vez em quando. É verdade, está escrito mesmo. Mas só, irmãos, que não é paulada, não. Usar a vara significa você educar o seu filho, não é espancar o seu filho. Porque se você espancar o seu filho, ele cresce com trauma, ele cresce revoltado. E se paulada fizesse alguém virar santo, eu conheço muita gente, irmãos, que andava com uma auréola na cabeça, porque levou pancada lá quando era criança, quando era adolescente, e não resolveu, teve uns que ficou piores. Tem pessoas que fazem tratamentos psicológicos por causa de trauma que trouxe da infância, por causa das pauladas, porque às vezes, uma chinelada, às vezes ela não vai matar. A gente tem o hábito de dizer que pé de galinha não mata pinto, não é assim? Que a galinha, ela pinta os pintinhos, mas ela fica assim, tantos que tem hora que ela pisa em cima de um, ele sai mancando, mas daqui a pouco ele está andando normal de novo, mas ela tem amor. Ela tem amor por eles. Então nós temos que fazer isso com amor. Não adianta a gente pegar os nossos filhos, irmãos, e espancar eles, para eles virar gente boa, para eles dar uma coisa que presta. Isso não resolve. Você tem que dar primeiro o exemplo. Se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, não adianta você falar para o seu filho: olha, quando você tomar banho, não deixa a roupa suja jogada no banheiro. Tudo bem, mas quando ele entra no banheiro, a roupa da mãe está jogada lá no chão. Vai resolver você falar? Porque o seu exemplo tem que valer. Então, se você quer que seu filho faça, você precisa dar o exemplo. Você tem que fazer primeiro, tem que aprender com você. O pai, se quer que o filho faça direito, então faça você direito também. Porque ele vai aprender com você, vai ter você como um espelho, como uma referência. E nós temos nosso Deus como referência. Como uma referência. Glória a Jesus, aleluia. Temos que aprender do Senhor. A palavra fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu quero dizer para os irmãos aqui, olha, que a vara e o cajado de Deus nos dão a certeza do seu amor e orientação. Com a vara e o cajado que Deus tem na mão, irmãos, Ele nos orienta, Ele nos puxa para o caminho certo. Só que Ele não obriga. A gente só fica se a gente quiser, se a gente der lugar. Porque o reino do céu não é tomado por força, por violência. Não, a gente tem que querer. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente percebe que Ele está usando o cajado para puxar a gente pelo caminho, e às vezes esse cajado vem aqui pela palavra de Deus, mas corrigindo com amor, exortando com amor, porque o Senhor nos ama. E o pastor tem que amar as suas ovelhas também.
O pregador tem que amar as ovelhas também, porque hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui fazendo uso da palavra para pregar uma palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Que venha encher o seu espírito. Mas amanhã eu vou estar sentado aí ouvindo alguém que vai estar aqui pregando também, que eu também quero encher o meu espírito. Porque eu não estou cheio o suficiente, irmãos. O suficiente para dizer, não, eu já sei tudo. Não, eu preciso de ouvir. Eu preciso. E gosto de ouvir. E amo sentar aí e ouvir alguém pregar a palavra aqui, porque ela me edifica. Ela me edifica. Então é trocar os lados. Então enquanto no lugar de pastor, a gente não pode cajadar. Porque amanhã nós vamos estar no lugar da ovelha. Né? Assim, então assim, faça aos outros o que queira que faça conosco, né? Então a palavra de Deus, irmãos, ela exorta, ela corrige, ela traz para nós fé, ela traz para nós resposta do céu, ela traz para nós salvação, né? Deus fala conosco a respeito dessa palavra, né? Glória a Jesus, aleluia. Tem dias que o Senhor fala assim mais, né? Uma palavra assim, puxa mais a nossa orelha, glória a Deus. Mas pode ter certeza que Ele não vai arrancar ela, viu, gente? Não vai. Ele vai puxar, mas vai deixar ela no lugar. Porque quando Pedro ficou ali nervoso com aquele soldado que ia prender Jesus, ele arrancou da espada e arrancou a orelha de mal. O que Jesus fez? Ele foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar de novo. Então ele não vai arrancar a sua. Ele pode até dar uma puxadinha na sua orelha, só para você entender, ó, o caminho é aqui. É assim, aqui é o caminho do céu. É estreito, mas é por aqui que você vai chegar lá. É por aqui que nós vamos alcançar a salvação. Porque Jesus Cristo, Ele nos ama tanto, tanto, mais tanto, né? Glória a Deus, que não era uma vara, mas era uma cruz, era uma madeira. E Ele se sujeitou a ser pregado ali, para abrir a porta da graça, para que eu e vocês tenhamos, né, a felicidade de entrar no céu. Mas nós só vamos entrar no céu se nós observarmos a palavra do Senhor, né? Nós vamos observar e guardar, porque só observar não é o suficiente. Tem que fazer as duas coisas. Primeiro você observa, depois você guarda. Como está escrito também no Salmo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você guardar essa palavra no seu coração, você vai fugir de muitos pecados, de muita coisa errada. Amém? Glória a Deus. Então, nunca esqueça, a vara e o cajado de Deus nos dão a certeza do seu amor e a orientação para nós seguirmos fielmente, né, no caminho que nós precisamos seguir para que nós possamos alcançar. Amém?